Amados irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nos abençoe mais uma vez. É um privilégio tamanho para nós termos esta oportunidade de nos edificar por meio da palavra do nosso Deus. E eu quero assim convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 18. Assim nos diz a palavra do Senhor, nosso Deus, nesta passagem de Atos, capítulo 15, versículo 18. Diz o Senhor que fez estas coisas conhecidas desde séculos. Repetindo, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, Pai amado, nós queremos mais uma vez te agradecer pela tua palavra em nossas vidas e por esta imensa oportunidade que tu nos dá de podermos ler a tua escritura, a tua revelação sagrada, e podemos ser por ela, ó Deus, instruídos, ensinados, edificados, fortalecidos, restaurados, encorajados na fé. Muito obrigado, Deus. Tu possas neste momento nos conduzir, nos iluminar com teu Espírito e nos fazer ter a compreensão da tua palavra para o louvor de tua glória. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, amados irmãos e amigos, na oportunidade anterior nós observamos aqui sobre duas vertentes, duas correntes teológicas que são o arminianismo e o calvinismo. E o calvinismo é a posição teológica que nós presbiterianos, nós protestantes, a igreja reformada, a igreja que ela absorve daquilo que foi redescoberto pela igreja no curso da sua história ali na reforma protestante do século XVI. De acordo com a palavra de Deus, à luz das Escrituras, nós compreendemos aquilo que Deus Ele expõe para nós na sua palavra. Ele nos revela como a sua vontade e como o seu plano estabelecido, decretado desde a eternidade, de forma soberana pelo nosso Deus. E nós vimos no encontro passado, na nossa análise, nossa reflexão, sobre os pontos do arminianismo e do calvinismo. E nós aprendemos que o armínios, de onde vem esta palavra arminianismo, falamos também que não foi o Armínios que esboçou esses planos, como também não foi Calvino que esboçou os 5 pontos do calvinismo, foram os seus remonstrantes. E os 5 pontos do calvinismo são criados, são esboçados, na verdade, no Sínodo de Dort, ali quando a igreja protestante ela tem de responder ao arminianismo, que estava sendo, naquele momento, reconhecido como uma seita, uma ideia, uma posição herética que estava trazendo dificuldades para a igreja. E o arminianismo, de fato, hoje continua trazendo algumas dificuldades no entendimento bíblico, no entendimento teológico da igreja. E nós falamos sobre esses pontos do calvinismo e do arminianismo. E aprendemos que o Armínios, que foi educado, foi ensinado, ele conhecia a teologia reformada, e ele começa em um certo momento na sua vida a ter algumas dúvidas ali sobre a soberania de Deus, e ele começa a entender que o homem tem uma
uma certa vontade, uma vontade que é livre e uma vontade que pode decidir abraçar ou recusar a palavra de Deus, escolher a palavra de Deus e rejeitar a palavra do diabo, ou escolher a palavra do diabo e rejeitar a palavra de Deus. Para isso, Armínio começa a entender que o homem não é totalmente depravado, ou seja, não há uma depravação total no gênero humano, né? No indivíduo humano que é pecador, que é nascido morto, caído, morto em delitos e pecados. Armínios entende também que a expiação, né, ela também é uma expiação de Cristo, né? Aquilo que Cristo fez, a purificação de Cristo, a sua morte expiatória para purificar a sua igreja, os seus eleitos. Armínios começa a entender que esta expiação ela não é limitada, ela é ilimitada, ou seja, ela é uma expiação para purificar o pecado de todo mundo, né? de toda a humanidade. Ele não entende que apenas Cristo morreu para a sua igreja, para os seus eleitos, para aquele a quem o Senhor escolheu. Armínios começa a entender que a eleição não é incondicional, ela é condicional, ou seja, ela está ligada ao ato de fé do homem. O homem pode aceitar ou não aceitar esta eleição, e ele vai entender que o homem ele tem esse poder, né? Essa vontade livre de poder aceitar a eleição de Deus ou não. Então a gente começa a perceber que aí há uma dificuldade em entender o que é a livre agência do homem e o que é uma livre vontade. O homem não tem uma livre vontade, ele nasce com a vontade que é escravizada ao pecado, é escravizada à sua própria carne, é escravizada ao mundo e é escravizada a Satanás. Armínios começa também a achar que a graça de Deus ela é resistida, ela pode ser resistida. O homem tem como resistir a esta graça, não ser absolvido pela graça de Deus, se Deus assim determinou, né, que esse homem seja alcançado pela sua graça, pelo seu evangelho. E também há o entendimento pelos remonstrantes arminianos, né, também pelo próprio Armínios, de que o homem ele pode cair da graça, ou seja, o homem pode ser salvo neste momento, ser escolhido por Deus, ser alcançado pelo evangelho, mas ele pode também cair desta graça e perder a sua salvação, né? E assim está enfrentando aquilo que a palavra de Deus nos afirma, de que aqueles que o Senhor alcançou, estes são preservados pelo nosso Deus, como nos diz a palavra do Senhor quando Paulo escreve a Timóteo dizendo que aquele que o chamou, aquele que o escolheu, é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. E como Paulo também, escrevendo para os Filipenses, assegura, inspirado pelo Espírito Santo, de que aquele que nos chamou, ele aperfeiçoará as suas obras em nós até ao dia de Cristo. E eu quero falar um pouco hoje para você sobre a vontade de Deus. Vamos conhecer um pouco mais a respeito da vontade de Deus e assim poder compreender que esta vontade de Deus, ela é uma vontade soberana. Eu quero ler mais uma passagem bíblica que está na carta aos Efésios, no capítulo 1, onde o texto fala a respeito da eleição, da salvação daqueles a quem o Senhor escolheu. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, talvez leiamos até o versículo 14, né? Que é
parágrafo que nos fala a respeito das bênçãos de Deus através de Cristo, que é o autor da redenção, o autor e consumador da nossa fé. E assim diz a palavra do Senhor: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para o louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da Sua vontade, segundo o Seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Então veja que o texto aqui fala sobre a vontade soberana de Deus em nos escolher e nos predestinar para Ele, para sermos seus filhos, adotados como seus filhos pela justiça de Cristo. E o texto nos diz que isto para o louvor da sua glória. Temos a redenção, que é pelo sangue de Cristo Jesus, temos a remissão dos nossos pecados. E o texto nos fala que Deus propusera isto pelo beneplácito de sua vontade. O que quer dizer isso? Pelo beneplácito de sua vontade, que Deus, ao nos escolher, ao eleger, ao predestinar os seus eleitos, Ele toma conselho com a sua própria vontade. Ou seja, isto não está debaixo da vontade do homem, isto não pode ser prejudicado pela vontade do homem, isto não pode ser prejudicado pelos planos e pelos feitos de Satanás, o inimigo de nossas almas, porque Deus, soberanamente, Ele nos escolheu e Ele nos regenerou, nos salvou, Ele nos conquistou por meio de Cristo. E o Senhor Jesus afirma que as ovelhas que o Pai lhe deu, estas não se perderiam. E eu quero aqui falar um pouco sobre esta vontade de Deus, e devemos agradecer ao Senhor e sermos muito felizes, porque a nossa eleição, ela depende da vontade de Deus, do Deus que faz estas coisas conhecidas desde séculos, do Deus que faz tudo conforme a sua vontade, que é soberana e que é correta. Benjamin Wakefield, ele cuidadosamente nos disse o seguinte: na infinita sabedoria do Senhor de toda a terra, cada evento se realiza com precisão em seu próprio lugar,
no desdobramento de seu plano divino. Nada, por pequeno e estranho que seja, ocorre sem estar prescrito ou em sua particular adequação a seu lugar, na realização de seu propósito. No fim de tudo, será manifestada sua glória e aumentado o seu louvor. Esta é a filosofia do universo, tanto no Velho como no Novo Testamento. Na visão do mundo que alcança unidade num decreto ou propósito ou plano absoluto, do qual tudo o que acontece é apenas seu desdobramento no tempo. Veja que tudo o que ocorre no caminhar desta história, a salvação, o alcance dos perdidos que são chamados, são convocados pelo Evangelho do Senhor, tudo isso vai ocorrendo no desdobramento do tempo, mas isso vai se firmando e se confirmando como a vontade de Deus que passa a ser cumprida. Nada pode ocorrer contra a vontade de Deus. O Senhor Jesus nos diz que uma folha, ela não cai sem a permissão de Deus. Então, é óbvio que no que tange a este ato maravilhoso que é a salvação, este milagre sensacional que é tirar um coração de carne, tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne no homem, mudar um coração pecaminoso, um coração que é enganoso, um coração que é escravizado pelo pecado. Isto só pode ser feito pela ação poderosa de Deus. Somente Deus pode realizar esta grande obra na vida do homem. Então nada ocorre sem que Deus tenha decretado, sem que a sua vontade tenha assim afirmado. E devemos ser muito gratos a Deus, porque isto é algo que não permite que a nossa salvação e que a nossa eleição ela seja prejudicada. Certa vez eu conversava com uma pessoa da minha família sobre a eleição, e essa pessoa me perguntou se nós criamos como enquanto reformados, se nós criamos na eleição e que esta eleição ela não pode ser prejudicada, pela nossa ação, pela nossa vontade pecaminosa, E eu disse que não, e que a eleição é algo que é garantido por Deus em sua palavra. E aí começamos a discutir e observar a palavra do Senhor desde o Antigo Testamento, desde lá o livro de Gênesis, e passamos a ver que Deus, Ele escolheu alguns e outros não. E essa pessoa me disse que ela não, embora eu tivesse explicado para ela de uma forma convincente, observando os textos bíblicos e lendo, interpretando os textos e trazendo outros textos para contextualizar aquilo que estávamos discutindo, e ela começava a perceber que a palavra de Deus de fato tem razão absoluta, aquilo que estávamos ali lhe explicando, mas o fato de que
esta pessoa está enraizada nesta cultura arminiana, né, que percebe e ensina que o homem tem uma vontade que é livre, que ele é quem determina se ele vai ou não ser salvo. E eu dizia para esta pessoa que ela estava tendo um pensamento, de certa forma, católico romano, e ela me dizia que não, porque o pensamento dela era um pensamento conforme a igreja evangélica crê, mas eu lhe retrucava que não, porque quando você diz que a sua salvação ela depende de você mesmo, né? Depende da sua vontade, depende da sua ação, depende das suas obras, então logo você está dizendo que a salvação ela é por meio de obras. As nossas obras, meus irmãos, elas não são obras que garantem a nossa salvação, não são obras para conquistar a salvação. As nossas obras, elas devem ser obras que testemunham que somos salvos, devem ser provas da salvação e não devem ser obras para a salvação. E eu dizia para esta pessoa: ora, nós somos pecadores e cometemos pecados pela nossa fala, pelo nosso pensamento, pelas palavras, pelas ações, pelas omissões, pelos desejos, pelas vontades, pelos gostos. E eu fazia ali uma pergunta para esta pessoa: ora, você pode estar brigado, chateado com o seu colega de trabalho, descontente com alguém, ou se você em casa teve lá uma discussão com sua esposa e está chateado, vocês estão brigados, vocês ainda não conversaram, não resolveram o problema, e Cristo volte naquele momento, e aí? Você vai perder a sua salvação porque você havia pecado por ter tido uma discussão, uma briga, um desentendimento, ou está numa situação desacertada com alguém? E lógico que ela me respondeu que não, isso não comprometeria a sua salvação. Então, se isso não compromete a sua salvação, então significa dizer que a nossa salvação não depende de nós, ela depende de Deus. E em Romanos capítulo 9, versículo 15, a palavra do Senhor diz: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e me compadecerei de quem me aprover ter compaixão. E neste texto de Romanos 9, o apóstolo Paulo começa a falar sobre a eleição, e ele pega como exemplo os dois irmãos, Jacó e Esaú, os filhos de Rebeca, a mulher de Isaac. E Deus havia dito para Rebeca, ainda em sua gravidez: o mais velho será servo do mais moço, porque eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Eu escolhi um e não escolhi outro. Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. O pecado de Jacó e de Esaú estão aqui sendo levados em conta? Não, óbvio que não. Se fosse pelas obras dos homens e se fosse pelos seus feitos, se nós fôssemos julgar isto de acordo com esta percepção arminiana, essa percepção que nós temos, que os homens têm, principalmente os arminianos, né? De que, olha, a salvação é para aqueles que vão receber Cristo no seu coração, que vão ouvir a palavra de Deus. É claro que isso ocorre, mas é Deus quem opera no coração do homem para que ele assim creia no Evangelho, ele seja convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. Mas não é por conta dos feitos que a salvação do homem é garantida. O que fazia Jacó? Jacó mentia, Jacó
fez trapaças lá com o seu patrão, né, para roubar as ovelhas do seu patrão. Ele mentiu para o seu pai, ele enganou seu próprio pai, né, vestiu nele mesmo uma roupa com a capa de animal peludo, e o pai passa a mão e pensa que é Esaú. Ele engana o seu pai, né? Ele é desleal com seu irmão, ele é desleal com todo mundo, mas Deus havia amado ele, né? Deus havia o escolhido. Então a nossa salvação, ela não depende da nossa vontade, não depende do nosso trabalho, do nosso feito, da nossa empreita, e sim da vontade de Deus. E glórias a Deus, porque é tão somente pela sua vontade, por esta vontade que é soberana, por esta vontade que é perfeita, a vontade dele de nos colocar no seu plano, de decretar a salvação, a redenção dos seus escolhidos e nos chamar a mim, chamar a você, a nós que somos pecadores, imperfeitos, que temos os nossos erros, temos as nossas dificuldades, e Deus, por sua santa vontade, por uma vontade que é soberana, uma vontade sim que é livre e absoluta, Ele nos escolheu para a salvação, não pela nossa vontade. A vontade humana, ela não é livre. A vontade humana, ela é escrava, ela é escravizada ao pecado, escravizada ao mundo, escravizada a Satanás. Os seus desejos, as suas inclinações são feitos que conduzem para a morte, não conduzem para a vida. Mas Deus nos elegeu, nos escolheu e nos chamou por meio de Cristo para que tenhamos vida e vida em abundância. E louvemos a Deus pela sua vontade, que é santa e soberana, em ter nos escolhido para a redenção. Que Deus assim nos abençoe e que Ele aplique ao nosso coração a sua palavra. Este Deus que faz estas coisas conhecidas desde séculos, este Deus que é soberano, e este Deus que pela sua vontade propusera em Cristo a nossa redenção. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, que Tu possas nesse instante nos aplicar ao coração a Tua palavra que foi lida e que foi observada. Nós Te louvamos, ó Deus, Te louvamos pela Tua vontade que é santa e soberana. Nós Te louvamos por ter nos escolhido, sem que nós sejamos merecedores. Não éramos, não somos, nem seremos merecedores. Sempre fomos e sempre seremos necessitados da Tua glória. A Tua palavra diz que todos, sem exceção, todos pecaram e carecem da glória do Senhor. E o Senhor olhou para nós, e o Senhor, desde a eternidade, pela sua vontade soberana, decretou nos escolher. E Te louvamos porque esta eleição, Deus, ela depende apenas da Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. E Te louvamos porque os nossos feitos, as nossas obras, os nossos pecados, as nossas vontades pecaminosas não comprometerão a nossa eleição. Mas Te pedimos, ó Deus, para que Tu nos faça andar em santidade. Não andemos em erros, não andemos em pecados, como escravizados a Ele.
Deus, que Tu possas mudar as nossas vidas, que Tu possas abençoar a nossa igreja, que Tu possas abençoar as nossas famílias, abençoar o nosso povo, abençoar a nossa terra, abençoar as autoridades que estão constituídas. E Te pedimos, ó Deus, para que Tu possas abençoar a nossa nação neste momento tão difícil, este momento terrível, enfrentando este vírus que tem tirado vidas, que tem tirado, ó Deus, o sossego, a paz, que tem trazido problemas para a saúde pública do nosso país, problemas para a economia do nosso país. Nós Te pedimos, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso povo, traz a cura, a restauração para aqueles que estão contaminados, traz a Tua graça para a glória do Teu nome. Nós Te rogamos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém, irmãos. Que Deus assim nos abençoe e derrame abundantemente Sua graça sobre nós, tá? No próximo encontro nós vamos falar sobre a depravação total. Você vai aprender o que é a depravação total e sucessivamente você vai aprender sobre os demais pontos, do calvinismo. Primeiro é a depravação total e você vai aprender no próximo encontro sobre isto. Eu quero assim pedir a você que não está inscrito no nosso canal para que se inscreva e também pedir que você acesse aí o nosso blog da nossa igreja, ipcjardim.blogspot.com, onde você vai conhecer melhor a nossa igreja, Lá está o nosso endereço, para quem não sabe onde estamos localizados, artigos, alguns documentos teológicos ali que você pode ler para aprender e para se enriquecer bíblica e teologicamente. E também ali tem o nosso contato, caso você queira entrar em contato conosco, tá? Então, que você acesse o nosso blog, ipcjardim.blogspot.com. Que Deus abençoe você, que te conceda uma semana excelente para a glória do Seu nome. Forte abraço.